dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95, a todos os ouvintes aqui da Rádio Rural, toda a comunidade educativa de uma forma geral. É um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez agradecer por vocês nos darem a oportunidade de discutir educação. E isso a Rádio Rural vem nos dando esse presente sempre. Com relação à ECAM, né, uma luta mais do que justa. A gente sabe da importância da ECAM aqui para o Rio Grande do Norte e aqui precisamente para o Seridó. E até porque eu também já fui estudante da ECAM, né, já passei pelos bancos escolares da ECAM como estudante. Então, é uma luta justíssima. A ECAM sempre foi o nosso alvo da grande reforma, que a gente tem vários tipos de manutenção dentro da comunidade educativa. E a ECAM, ela sempre esteve na nossa prioridade de grande reforma. Quando a gente chegou em 2019, vale salientar que isso é isso é histórico, né? Esse descaso com as estruturas físicas das escolas. Aqui eu me refiro às escolas estaduais, porque é aquela que eu estou aqui representando. E quando a gente entrou em 2019, com o estado em calamidade financeira, a governadora não teve condição de fazer aquela reforma justa em quase todas as escolas. Porque, Geraldinho, se a gente for passar pelas escolas, quase todas precisam dessa reforma. E aí a gente já estava o Aladim iniciado em 4%, né? A governadora deu continuidade para fechar os 100%. Tínhamos também a Mário Cavalcante, que já estava no lote das reformas. Então, foram duas escolas que eu estou trazendo o exemplo, que teve aquela grande reforma. E lá na comunidade de Barra de Santana, teve a escola que foi construída. Então, de 31 escolas que a gente tinha, 3 ficaram nessa situação. E aí, o nosso alvo para a próxima grande reforma era a ECAM. Então, quando veio em novembro de 2022, a possibilidade do programa Nova Escola Potiguar, da gente dar o nome a nível de estado de 100 escolas para ser reformada, a gente não pensou duas vezes. Então, Caicó seria ECAM e CAIC, que a gente sabe que são as estruturas mais difíceis que a gente tem. A gente sabe que os professores que estão nessas escolas, as equipes, os estudantes, eles conseguem fazer a diferença com o lado humano. Então, o programa Nova Escola Potiguar já ficou decidido. A gente botou a ECAM e mais na frente a gente conseguiu incluir para Caicó o CAIC, que é a Escola Estadual Senador Dinarto Mariz. Em maio de 2022, essa reforma foi aprovada, né, e a gente ficou aguardando o diagnóstico das escolas. Foi uma parceria que foi feita com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, o engenheiro veio, visitou a ECAM, e desses diagnósticos que eles teriam que dar uma devolutiva para o Estado, eles deram 70%. E o processo ele só pode tramitar com 100%. Teria que ter todas as instituições já diagnosticadas. Estou falando das do PENEP. Então, tendo em vista isso, né, a gente já vinha dialogando enquanto Secretaria Estadual de Educação, o deputado Francisco já vinha dialogando com a professora Socorro Batista, para encontrar uma forma da gente acelerar isso. E aí a chefe da engenharia, Patrícia, ela disse, Suenira, vamos colocar isso pelo recurso que já existe mesmo, enquanto não sai esse diagnóstico do PENEP. E aí a gente já começa a trabalhar de uma forma emergencial na reforma da ECAM. Então, a ECAM nos convocou para uma reunião com o Conselho Escolar e colocou todas essas angústias. E o que eu disse era que na terça-feira, dia 5 de setembro, eu estava recebendo a engenharia da CEEC e me propus a sentar com ela, traçar um plano e levar para a escola e discutir com eles esse plano. No dia 5 de setembro, Patrícia foi convocada pelo promotor Oscar para discutir umas situações lá em Natal. Imediatamente ligou para mim, anunciando a visita para o dia 6. Na ocasião, liguei para o gestor da escola, disse que no dia 6 a gente estaria em Caicó e afirma que ia ser responsável para essa manutenção e para essa reforma, dessa outra forma estaria também para assumir datas com a gente, porque a gente tem uma firma licitada, mas a gente também precisa de datas já firme, e assim foi feito. Dia 6, Patrícia veio, a gente estudou a ECAM lá na DIREC, eu, Patrícia e a firma, aí a gente foi à escola, porque a gente tem a sorte, Geraldinho, de trabalhar com a professora Fátima Bezerra, com uma governadora que faz um governo popular. Então, a gente foi para a ECAM escutar estudantes, inclusive Yasmin estava na reunião do dia 6. Então, no dia 6, a gente montou um cronograma com a ECAM. Na quarta-feira,
né? A gente levou. Quando Patrícia viu a escola, percebeu logo que ali a gente não podia dizer que a reforma ia ser em 500 mil, ia ser em 1 milhão, porque nós temos ali parte hidráulica, parte elétrica, parte de estrutura física, cobertura, pintura. E na estrutura física vem o muro, né? Vem aquele muro que é ali dentro de um rio, que a gente sabe que não é de qualquer forma que se faz um muro daquele. Então, a nossa demora foi esperar que recebesse esse diagnóstico. Quando a gente partiu para o plano, para outro tipo de plano, as coisas se encaminharam. Então, na quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, a gente saiu da ECAM com esse calendário montado. Eu lembro que teve até uma professora que perguntou ao engenheiro que horas ele ia estar na escola no dia 14, que foi o dia que a gente assumiu para a engenharia voltar. E ela disse às 9, ele disse, não, às 7 horas da manhã estarei aqui. Então, Yasmin estava presente, a aluna que estava aqui, o diretor estava presente. Então, na quarta-feira, dia 6, a gente já montou um calendário, junto com a empresa, porque eu não podia, quando eu disse na reunião que eu tinha participado anteriormente, que eu não podia prever, porque eu não podia dar datas. Datas eu só podia dar com quem? Com a empresa e com a chefe na engenharia. Então, Socorro Batista, a secretária, autorizou, né, as datas que a gente propôs. Aí foi definido que ia ser planilha aberta. O que é planilha aberta? A firma licitada, ela tem autorização para planilhar o que é necessário na ECAM. A gente não tem noção se vai dar 1 milhão, se vai dar 1,5 milhão, mas a firma está autorizada para isso. Então, a firma chegaria aqui no dia 14, às 7 da manhã. Só que, para nossa surpresa, a firma chegou dia 13. Dia 13 eu estava em Natal, já recebi a ligação da firma. Olha, a gente vai entrar em contato com a ECAM para já chegar junto lá no dia 13. Isso é muito bom para a gente, antecipar prazos. Fiquei muito satisfeita, a empresa foi à escola. Como é uma escola muito grande, quando eu estava em Natal nesses dias, 13 e 14, e Patrícia disse, Suenira, eu vou pedir para a engenheira da CEEC na sexta para dar uma ajuda lá nos meninos com essas planilhas, porque são muitas planilhas, né? A gente estava em Natal 12, 13 e 14, e na sexta, dia 15, a engenheira Simone veio à escola, que já estava agendado, para dar uma ajuda nas planilhas, para acelerar nas medições. O que foi que a empresa nos disse? A MRD Empreendimentos, que em 7 dias entregava a planilha a gente. Porque qual é o caminho? Tudo isso está no SEI, tudo isso tem um processo aberto. A escola nos solicita o que ela necessita e ela preenche um link, que quem tem acesso a esse link é a CEEC e a própria escola. Depois disso, a escola manda, a CEEC autoriza a empresa oficialmente para fazer a planilha. A empresa chega na escola, faz a planilha, devolve para a CEEC. Quando a empresa devolve para a CEEC analisa a planilha, nos mostra a planilha também e também mostra a escola. É isso mesmo que vocês querem, está dentro daquilo que vocês estão almejando. Porque às vezes a gente diz uma coisa, o engenheiro entende de outra forma. Enfim, eu sei que os engenheiros são técnicos e também têm total autoridade para isso. Aí sim a ordem de serviço é assinada e depois da ordem de serviço assinada, a empresa tem de 5 dias úteis ou 7 dias corridos para começar a obra. Então, a empresa assumiu na reunião no dia 6, na ECAM, na quarta-feira, 6 de setembro, que chegaria na escola dia 14, teria 7 dias para nos entregar a planilha. Então, a gente está aguardando essa planilha no dia 21. Então está no prazo ainda. Está no prazo, está tudo no prazo. Eles estão trabalhando, inclusive, a gente teve em Natal esses 3 dias, que eu trago muitas novidades. Amanhã eu vou me reunir com gestores e tudo. Só discutindo engenharia, reforma, estrutura física. E quando eu cheguei no dia 15, eu já chamei a empresa para conversar, né? Para dizer que, novamente, que a gente não podia descumprir prazos e que o que eles precisassem de ajuda extra, eles nos comunicassem. Eles não chegassem depois, não deu tempo por isso, não. Eles, não, senhora, não se preocupe, não, que o que a gente assumiu, a gente vai garantir a entrega dessas planilhas com 7 dias, que foi o que eles assumiram. Uma vez que a gente recebe essa planilha, aí a gente tem essa análise nossa, sentar com a escola, mostrar a planilha no isso. A gente pediu até para a escola criar uma comissão de acompanhamento da obra. Não que a gente tenha que ser expert em analisar, mas às vezes tem um professor que tem mais entendimento, então a gente pediu para criar uma comissão, que a gente está chamando de CAS, né? Com estudante, com representante de pais, com professores, com funcionários da escola, com direção,
com coordenação financeira da escola, para que possa nos ajudar também no acompanhamento da obra, como não só lá, nas outras escolas que começaram também. Então, Geraldinho, a ECAM, a gente está nessa situação, trabalhando com planilha aberta. A gente sabe, a única escola aqui, eu acho talvez até do Rio Grande do Norte, está trabalhando com planilha aberta. Porque a gente sabe do monte de serviço, da imensidão de coisas. Uma vez que está feita essa planilha, aí a gente vai discutir. Vamos começar primeiro pelo muro, porque começando pelo muro nesse momento não mexe com o funcionamento da escola. E é uma das grandes reclamações deles é o muro. A caixa d'água também. Então, a gente vai por bloco, pode se reformar também por bloco. O bloco fez o muro, pode ir por os blocos. Mas essas são decisões que a gente vai tomar com a escola. Porque a gente trabalha nesse regime de colaboração, de coletividade, ouvindo todos e fazendo as coisas de forma conjunta e planejada, garantindo a segurança de todos que ali estão. Então, vencendo esses cronogramas, a obra em si, ela deve iniciar, então, no começo de outubro, primeira semana de outubro? É isso que a gente está batalhando. Eu já te pergunto, no caso do CAIC, que seguirá o mesmo raciocínio, pronto, é o mesmo cronograma? Pronto, o CAIC já venceu o cronograma. O CAIC está assim, a firma foi licitada, já é outra firma, o CAIC, porque é a derrubada daquele castelo de água, Geraldinho. Já foram 2 firmas licitadas que não fizeram a obra. Por quê? Porque eles se sentem inseguros com aquele trabalho. Então, o que foi que eu fiz? Terça-feira, outra firma entrou, veio, eu disse, olha, pelo amor de Deus, não vamos dar esperança, não. Se vocês não tiverem condição de assumir, não assumam, mas a firma já disse que vai fazer e a ordem de serviço já está no gabinete da SEC para ser assinada. A ordem de serviço do CAIC, eu creio que é assinada de hoje para amanhã. E aí, com a ordem de serviço assinada, a empresa tem 5 dias para começar. Que lá também a planilha já foi feita, sabe? Já são situações diferentes. O Dom Adelino, o Zusa e o Aladim, o Dom Adelino, o Zusa e o Aladim, a ordem de serviço foi assinada dia 27. A situação do Zusa também é muito parecida com as outras. A gente está tentando, Geraldinho, fazer a reforma completa. Você veja que o Zusa ficou em 680 e poucos mil. O Dom Adelino ficou em 416 mil. A gente está atingindo essas 5 partes. Cobertura, estrutura, hidráulica, elétrica, que a gente não pode botar um ar-condicionado por causa da elétrica. E a pintura. Dom Adelino, Zusa e o Aladim, infelizmente, a gente estava com aquela parede da quadra oferecendo perigo, mas a empresa já está lá. Então, dia 14 a empresa... O caso do Aladim é só a quadra, então? Só a quadra. Dia 14 a empresa começou no Aladim, no Zusa e hoje vai começar no Dom Adelino. Temos outra que também já foi planilhada, a empresa já vai começar a reforma, é a Manel Correia em Ouro Branco. E estou aguardando planilhas, aqui o prazo que a gente deu à empresa era entregar essas planilhas até 10 horas da manhã de sexta-feira passada. A Leomar Batista, que é eu vou falar aqui, tomar a liberdade, porque as escolas ficam me perguntando, você foi ao rádio, foi fazer a entrevista e não falou no nome das escolas. Então, a Leomar Batista de Serra Negra, eu creio que essa planilha já está com a CE, que foi entregue sexta-feira, eu ainda não consegui a confirmação, mas mais tarde vão me confirmar. A Raimundo Silvino, de São José do Seridó, né? Todas elas, lembrando que vai ser essas reformas nessas 5 áreas, né? A Santa Terezinha, em São João do Sabugi, e a Francisco Pergentino, Escola Estadual Francisco Pergentino, no distrito de Lajinhas. Era também uma pergunta. Né? Eu fiz o vídeo e disse só o nome da escola, não disse de onde era. Disse 2 escolas de Caicó, que foi o CAIC, eu acho, enfim, eu disse a ECAM e disse mas não disse o nome da escola. E as pessoas me perguntaram, você não falou nada de Lajinhas, você não falou nada de Lajinhas. Como é que está o caso de Lajinhas, da escola lá? Pronto, a escola, ela está com problema com caixa d'água, com piso de cozinha, mas a gente tinha 2 opções a fazer. Ou fazia só isso, ou fazia da escola como um todo. Então, o que a gente está querendo, Geraldinho, é ajeitar a escola toda. Por isso que essas planilhas demoraram um pouquinho a chegar nas nossas mãos, porque a gente queria que fosse como o Zusa, queria que fosse como o Dom Adelino, que a empresa começasse e saísse deixando a escola sem precisar fazer mais nada. Então, é isso que a gente vai fazer com Lajinhas, é isso que a gente vai fazer com a Raimundo Silvino, em São José, com a Santa Terezinha, em São João de Sabugi, com a Leomar Batista, em Serra Negra do Norte. E, junto dessas, né, seguindo a continuidade do cronograma, outras escolas vão entrar para começar a serem planilhadas. Qual a expectativa financeira que o governo do estado deve investir em todas essas escolas aqui no Seridó?
A governadora, ela é muito sábia, ela é assim, uma pessoa que a gente, cada dia que passa, eu admiro mais. Quando ela foi destinar esse recurso no início do ano, Geraldo, inclusive, essa empresa, quando ela foi licitada, era uma empresa para o estado todo. Agora nós temos, o que foi que ela fez? Não, a licitação é importante que seja uma empresa por direct. Então a gente não conseguiu atingir uma empresa por direct, porque faltou empresa. Mas ficou uma empresa para 2 directs. Então, 10ª e 14ª é essa MRD. Ela olhou para a MRD no dia 13 de fevereiro de 2023 e disse: vocês têm condições de começarem 3, 4 obras de uma vez? E eles disseram que tinham. Então, é nisso que a gente está se amarrando. Então, ela destinou recurso para cada direct. Para a direct de Caicó, são 5,5 milhões. Né? Então, assim, é um recurso significativo, é um recurso que nos dá esperança. Né? Essa empresa, ela já fez outras obras, o Estado, a Secretaria Estadual de Educação não deve nada a ela. Tem também a ETIGES, tem também muitas outras escolas que vão entrar nesse cronograma. A gente não vai esquecer nenhuma escola. E aí esse recurso, ela quer que esse recurso a gente dê conta em 2023, para que em 2024 a gente possa ter outro recurso para continuar com as reformas, de forma que a gente termine em 2026, Geraldinho, com todas as escolas reformadas. Fora isso, Geraldinho, esses recursos que eram especificamente para essas reformas, ela depositou um PAG predial na 10ª direct, que a primeira parcela, agora, no primeiro semestre de 2023, ouçou no valor de R$ 907.500. Né? Cada escola, uma escola como a de Timbaúba dos Batistas, era 45 mil, recebeu 22.500. Uma escola como a ECAM, já que a ECAM veio para cá, deixa eu dizer quanto foi o PAG predial da ECAM. Deixa eu olhar aqui. Foi 90 mil, ela recebeu 45 mil nesse primeiro semestre, que são recursos que é para ir trocando lâmpada, que é para ir, resolvendo essas situações de forma emergencial que surgem e que, claro, que o recurso dê. Nós também estamos, Geraldinho, concluindo uma subestação na Neumann Queiroz. Então, assim, são muitas obras que estão acontecendo e a reforma da ECAM já estava garantida pelo recurso do PENEP, não só a ECAM, que era ECAM, CAIC, de Ipueira, a João Alencar, e em Jardim de Piranhas, a Machado de Assis. Eram as 4 escolas que iam entrar no PENEP. E aí, o que a gente for dando conta agora, elas vão sendo um exemplo. Se a gente der conta da elétrica na ECAM, quando chegar essa outra situação, a elétrica já está feita. Entendeu? Uma não se distancia da outra. O ouvinte está perguntando aqui, a turma de Lajinha está ouvindo o programa, está perguntando quando o prazo para começar lá em Lajinhas. Diga a eles, pronto. Tenho quase certeza que essa planilha foi entregue sexta-feira, porque eu não tive acesso. Com essa planilha entregue sexta-feira, eu acho que em 7 dias a gente consegue assinar a ordem de serviço de Lajinhas para a empresa chegar lá. Mas a empresa já foi anunciada que, assim que a gente assinar a ordem de serviço, é preciso que ela comece, principalmente na caixa d'água e no piso da cozinha de Lajinhas. Senhora, então, pelo que você fala, se todos os prazos forem cumpridos, outubro, pelo menos a primeira semana de outubro, praticamente todas as escolas aqui já do Seridó estarão em reforma. Como se diz, em vento em polpa. Estarão com a reforma já. Com a reforma já, e por isso que eu falo com a empresa, né? Por isso que eu digo a empresa. Vocês assumiram, vocês precisam chegar junto da gente. Corre o risco desses prazos não serem cumpridos? Não sei. Não, assim, o que depender da CE é que não corre. Porque, como se diz, a gente não precisa botar a gente para trabalhar. A gente vai o quê? Analisar a planilha, ver se deu tudo certo, assina. Enquanto eu não chegar nesse limite de 5,5 milhões. Mas eu ainda tenho um bocado, viu? Que é justamente... Aí a gente está priorizando a ECAM e essas que já estão em andamento. E a empresa, já perguntei, pronto, a ECAM, quando eu fiz dia 15, reunião com a empresa, eu disse, vocês estão sabendo que fora essas obras que vocês já começaram, chegou a planilha da ECAM e foi assinada a ordem de serviço, vocês precisam cumprir o prazo dos 5 dias. Né? São 5 dias ou então 7 dias com isso. Não, Janira, a gente está ciente disso. Então, me agarrando a essa esperança. A gente ainda não descumpriu nenhum prazo, viu, Geraldinho? É bom você falar nessa questão aí, porque existe uma prática, não estou falando que é do Estado, nem que é essa empresa, mas de empresas que pegam obras e muitas vezes iniciam a obra e pegam o funcionário de uma, coloca em outra, de outra, coloca e vai fazendo um rodízio de funcionários né, das obras e acaba que uma fica atrasando a outra. Então, eu acho que pelo entendimento da Direc, até do governo do Estado, é que a empresa tenha realmente
porte suficiente para começar em tudo ao mesmo tempo, seria isso? E assim, ela dividiu engenheiros, pronto, de início era um engenheiro que ia ficar com a gente, agora ela já botou mais um. Tem um engenheiro que está responsável pela obra da empresa, tem um engenheiro que está responsável pela obra do Dom Adelino, já tem outro engenheiro que ficou responsável pelo Aladim, pelo ZUS e pela ECAM. Então, eu creio que Manel Corrêa lá em Ouro Branco, ele já vai determinar outro engenheiro. Até porque eles têm pressa em receber, né? Sim. E aí, qual é o processo? Quando eles finalizam alguma parte do serviço, pronto, finalizou a elétrica. Então, o Estado vem, a engenharia do Estado vem, junto com o engenheiro da DIREC, né, Alexandre, faz a medição, senta com a escola, o serviço realmente foi feito, atingiu as expectativas, pronto, então vamos pagar. Então, ela só chega nesse pagamento se ela conseguir fazer isso. E também tem um lado de fiscalização da própria DIREC. Tem, da própria DIREC, que tem o engenheiro da DIREC, e tem da própria CEEC, e essa comissão que a gente está colocando nas escolas. As escolas podem até dizer, Suenira quer que a gente assuma mais uma coisa. Não é assumir mais uma coisa, é a ajuda que a gente quer, porque assim, a gente vai lá, mas a gente vai, olha e sai. Quem está lá vendo se realmente estão botando, olha, às vezes tem escola, Geraldinho, que diz assim, eu gosto muito disso, né? Tem escola, eu oriento logo as escolas que façam um portfólio diário. E tinha escola que ligava para mim e dizia assim, Suenira, porque as escolas recebem a planilha. Eu trouxe até um exemplo de uma planilha aqui para você, né? Todo planilhado, que a escola recebe uma planilha da obra. Então, diz que vai fazer isso. Aí a escola chegava e dizia, Suenira, estão dizendo aqui que o fio é tanto de espessura, e os que estão botando aqui não são, não. Aí a gente corria para a escola. Quando a gente chegava realmente, aí a gente já notificava a empresa. Então, claro que ninguém vai fazer isso, a gente não está exigindo que a escola faça isso, a gente está pedindo essa ajuda. Então, Geraldinho, eu estou muito feliz com tudo isso, que as coisas estão caminhando e que, volto a dizer, que isso já estava no planejamento da CEEC, esse recurso está desde janeiro, o que a gente teve demora foi da firma concluir os trâmites todos para que a gente pudesse, de fato, efetivar e que 2024 vai ser diferente, porque a gente está aprendendo. Então, 2023 a gente conseguiu agora, mas se Deus quiser, abril 2024 a gente já está de vento em popa com todo esse processo, que é um aprendizado também para a gente, e o melhor trazer a melhoria do processo de ensino e aprendizagem das escolas, os alunos estarem lá de fato como eles precisam estar, em lugares confortáveis, em lugares seguros. E é isso que o governo Fátima, que é a Secretaria Estadual de Educação, hoje na pessoa da professora Socorro Batista, e a 10ª DIREC está junto com as escolas, né? Nós somos uma equipe que não tem hierarquia, é uma equipe que precisa estar junto. Então, esse é o diálogo que eu mantenho muito com os gestores. Nós somos amigos da escola, a gente não está para fiscalizar e nem está para exigir. A gente está para juntos encontrar a melhor maneira de dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. E que quem precisa ser beneficiado de tudo isso é o estudante, porque o estudante futuramente, Geraldinho, vai estar aqui sendo seu colega de trabalho, vai estar sendo o meu colega de trabalho lá, por onde eu andar como educadora, e os professores terem a segurança de estarem num ambiente seguro, num ambiente que lhe estimule a cada vez mais trabalhar com projetos. Então, um agradecimento muito especial aos docentes que estão no cotidiano com os estudantes, tentando fazer a diferença, mesmo com as estruturas que se tem hoje. Ok, Suenira, obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Mais alguma informação a acrescentar? Fica à vontade. Só agradecer, Geraldinho, mais uma vez a Rádio Rural por nos dar esse espaço para a gente trazer. No dia que a gente foi à ECAM, a gente veio aqui no Jornal da Rural, não foi, Alexandre? A gente veio no Jornal da Rural no dia 6, né? Já anunciou tudo isso. Patrícia aqui já disse que ia ser planilha aberta na ECAM. Então, assim, agradecer muito, né, a nossa governadora, a professora Socorro Batista, na Secretaria Estadual de Educação, a Engenharia Patrícia. Eu estou chamando Patrícia de um anjo nosso, Geraldinho, porque ela está tendo uma atenção muito especial com as escolas da 10ª DIREC. A equipe da 10ª DIREC, aos professores, estudantes, pais, Geraldinho, que acreditam na gente, que confiam os filhos, aos professores, à equipe que a gente tem. Então, um obrigado especial a todos eles, funcionários, e que a gente consiga realmente dar conta desses prazos, e a gente vai conseguir. A gente ainda não perdeu nenhum prazo. Quando a gente perde, a gente vai à escola, justifica e parte para as outras ações. Muito bem.